Bom dia, bom dia. Hoje é um dia muito feliz. Hoje aqui a gente está radiante de felicidade, energia lá em cima. Por quê? Porque ontem a gente bateu 3,5 mil visualizações no nosso vídeo. O povo nos ama. Pô, que Aqui é igual a isso. ditadura da Coreia do Norte mesmo. O governo é amado, a gente é amado pela população aí. Muito comentário, parabéns aí a todo mundo que assistiu. Então o programa tende a continuar dessa forma. Então hoje vai ser mais recorde atrás de recorde aí. Hoje temos Bolsa da Ásia se recuperando após uma forte queda, né? Ontem a gente falou principalmente sobre o Nikkei caindo e como todo grande rebate volta um pouco a subir, mas não nem perto dos patamares anteriores. Temos aí também a Justiça dos Estados Unidos decidindo sobre se o Google manteve ou não um monopólio ali legal na rede de pesquisa, o que não interessa nada no final das contas, porque rede de pesquisa é Google e qualquer outro que se importa com e pensa ao contrário aí tá errado mesmo. Quem usa Yahoo, quem usa Bing, quem usa essa... Não, eu sou contra É também, pelo amor contra, de Deus. deveria ter um monopólio mesmo. O Google é bom e acabou. Pronto. Começamos bem o dia. Hoje não tem Douglas Ribeiro, hoje não tem Matheus Malheiros, então o programa vai ser bom. Temos aqui Guilherme Godoy aí, o nosso querido consultor de investimento, economista por formação, ele mesmo, eu não vou falar que ele é vegano hoje. Então, eu sou o Guilherme Godoy, vegano, e e é um prazer estar com vocês mais uma manhã aí, galera. E também ele, Manuel Neto. Bom dia, senhoras e senhores. Formação inédita, né? Formação Eu aqui, inédita, o Godoy. né? Bom dia, Lucas. Bom dia aí todos. E vamos aí para mais um programa. Vamos aí, o Hexa vem. Ó, hoje começamos com os índices e os índices vai ficar com o Godoy. Beleza, eu vou resumir aqui de forma bem sucinta, né? Os índices lá nos Estados Unidos estão tentando recuperar a alta queda que tiveram ontem, né? Então estão rondando ali mais ou menos 0,20 ali de alta. Na Ásia e no Pacífico, o Nikkei está subindo em torno de 10% ali. O Manuel vai aprofundar um pouco mais nas causas dessa recuperação. Só a única bolsa lá na Ásia que está caindo é a bolsa de Hong Kong. Na Europa, praticamente tudo rondando no vermelho. As commodities estão se recuperando um pouco, ali o petróleo principalmente, né? Subindo 0,36 o WTI e 0,21 o Brent. E o minério de ferro caiu 1,42% ontem, enquanto o Bitcoin também está ensaiando a recuperação, subindo praticamente 4% a 55.277 dólares. Depois de cair 15%, recuperar 4% É o mínimo. é o mínimo ali que a gente espera dessa criptomoeda aí. Então, nas notícias internacionais, nós temos aqui a Bolsa da Ásia, né, recuperando após essa forte queda, né? Só Hong Kong ali que está ainda segurando um pouco essa recuperação. É claro que quando a gente fala, a gente não está falando de alta, a gente está falando de uma recuperação, porque ontem foi catastrófico. Ontem a gente percebeu que o Nikkei teve a maior baixa desde 1987. Então, hoje é só uma recuperação, é só um rebalanceamento ali. E parece que o Japão voltou a ser o tigrinho da Ásia, né? Porque cai um pouquinho, depois sobe de novo. E essa alta aí de 10% já é a alta mais alta desde 2008. Então você vê que é uma alta bem considerável. Só que o que a gente precisa analisar em todos esses pontos? Tá, teve uma grande recuperação no Japão e também na Ásia, com exceção Hong Kong. É natural, porque quando você tem uma queda, principalmente ali, aqueles investidores que não estavam posicionados acabam fazendo posições e a bolsa volta de novo nesse movimento que é o repique. Não necessariamente que ela vai voltar a subir e vai voltar tudo à normalidade. Então a gente tem que sempre ter essa atenção. Mas o que eu queria dar um adendo para essa parte do Japão e que a gente precisa de entender como que isso aconteceu. Em julho, a Bolsa do Japão estava batendo bastante recorde, basicamente por investidor estrangeiro, não necessariamente por investidores nacionais ali do Japão. Então tinha ali uma grande movimentação, tanto que a Bolsa do Japão bateu recorde em julho por essa custo-benefício ali para o investidor institucional do exterior. Então, a queda de ontem, ela também reflete ali um pouco dessa realização de lucros. Se você for olhar para a Bolsa Brasileira, a gente também vive esses movimentos. Então, a gente vê que não é somente o Brasil, também no Japão acontece isso. Um ponto importante que a gente precisa entender também é o carry trade. O que é esse carry trade? Muito comum no mercado, há muitos anos, as pessoas vão lá, captam recurso por uma taxa muito baixa, que no Japão ali a taxa de captação desse recurso era quase a 0%, então esses investidores institucionais captam ali em ien a 0% e vai fazer investimento em economias mais perenes, como nos Estados Unidos, e faz investimento na parte ali de tecnologia, que aí você ganha com essa ascensão, e como tinha ali uma certa paridade entre o iene e o dólar, então estava tudo sob controle. Só que o que aconteceu nesse período? O iene valorizou muito, principalmente agora em 2024, ele valorizou muito em relação ao dólar. Então esses hedge funds, esses investidores que gostam de arbitrar no mercado, eles acabaram ficando ali com uma ponta ali de captação mais alta do que eles tinham ali fazendo a arbitragem na alocação de bolsa.
Então isso provocou um sell-off, eles acabaram vendendo essas ações no mercado de tecnologia para liquidar a operação ali do iene, porque senão eles acabariam ficando ali com um empréstimo muito alto. Então teve essa rotação e isso gerou aí esse sell-off generalizado. É claro, teve os indicadores dos Estados Unidos ali que acabou contribuindo, mas não necessariamente foi só os indicadores, foi também essa parte do carry trade que deixou ali muitos investidores ali com as calças na mão. Então é muito importante a gente entender que esses investidores eles têm metas para cumprir, então eles trabalham com algoritmos. Então se esses algoritmos ali estão falando, a gente tem que vender, porque senão a gente vai ficar com uma posição muito descoberta, não tem, eles vão ali e vendem mesmo. Então o que fez preço ali é os baleias e não os sardinhas em si. Justo. A outra notícia que nós temos é essa decisão bem diferente que os Estados Unidos teve, né? A Corte americana decidiu que realmente que o Google teve um monopólio ilegal das redes de pesquisa, né? E essa é uma decisão muito complexa, né? Ela vem frear esse grande avanço das Big Techs, né? Ali a gente está falando de Microsoft, Apple, né? E também o Google. E de outro lado, né? Apesar dessa decisão determinar que houve realmente um monopólio ilegal, já o Google, por outro lado, argumenta que realmente ele só é bom, né, e que a qualidade do seu serviço é muito superior aos seus concorrentes, e isso faz com que todo mundo utilize o Google. Então temos essa discussão aí. O que você acha aí? Você acha que realmente o Google ele toma esse monopólio tanto de publicidade quanto de rede de pesquisa, ou ele só faz isso porque ele é bom mesmo e a gente só se acostumou a utilizar a plataforma? O que você acha aí? Comenta aí pra gente abrir um debate e amanhã a gente fala mais um pouco sobre isso. Beleza. Esses casos aí antitrust, eles vêm acontecendo ali desde o governo Trump, né? Tá se estendendo aqui no governo Biden também. Porém, assim, essa decisão, como o Edson disse, ela é realmente notável, principalmente porque isso não vem acontecendo há muito tempo. Essas Big Techs vêm fazendo o que quer ali com relação à parte desse monopólio. O Google, ele fez um processo que até que fez com que esse juiz ali do Distrito de Colômbia decidisse contra a empresa. Ele estava pagando bilhões às empresas da Apple e da Samsung, né, que são ali praticamente também um outro monopólio de celulares ali, né, tem outros que concorrem ali, mas os dois têm a maior fatia de mercado. Então pagava bilhões para que no navegador padrão de pesquisa fosse o próprio Google. Então, com isso, obviamente, ali já tinha vários cliques ali dentro do próprio anúncio, já direto nessa parte desses celulares. Além disso, então, assim, como já começou a ter essa parte aí de uma apropriação desses mecanismos de pesquisa nesses dois tipos de celulares, o Google não deixava com que os outros concorrentes começassem a crescer. E ele começou a crescer e desenvolver a cada vez mais a qualidade das suas pesquisas e de anúncios a serem entregues ali na sua plataforma com os dados que são deixados pelos próprios navegadores ali nos seus sites. Então, assim, após pagar isso aí, os outros mecanismos de buscas não tinham espaço para pegar esses dados, né, e conseguirem melhorar e refinar os seus sistemas de busca. Mas, por outro lado, o Google só falou, a gente só tem um serviço de qualidade superior. Então, assim, as pessoas acessam a gente não porque a gente está pagando bilhões para a gente ser um mecanismo de pesquisa básico aí de todos esses celulares, mas sim porque a gente é bom mesmo, como o Edson já falou. Mas aí o governo já decidiu contra e isso é bem interessante, principalmente pelo fato de que tem outros processos rodando aí contra a Apple, contra a própria Amazon, com relação à parte desses processos aí antitrust, e que remete a alguns processos que já aconteceram no passado. Se a gente for olhar para a Standard Oil, né, que era a empresa ali do famoso Rockefeller, que era uma empresa que tinha aí um monopólio muito grande ali na parte de produção de petróleo, alguns outros setores também, né, que tinha o Rockefeller, né, que se a gente trouxesse o patrimônio do Rockefeller para os dias de hoje, daria em torno de 500 bilhões de dólares, né, então um cara que era muita grana, ele comandava praticamente tudo ali nos Estados Unidos. E uma outra também que aconteceu com a Microsoft na década de 90 com relação aos seus computadores, que na época também disseram a mesma coisa que a Google, as pessoas só preferem os nossos produtos porque nós somos de fato melhores. Indo para as notícias nacionais, então, a gente tem aí as famosas bets, ou empresinha vagabunda. São empresas de casa de apostas aí que fazem o grande trabalho de retirar dinheiro dos pobres para dar para os pobres, para dar para os ricos. É o Robin Hood esquizofrênico. Então, você aí, que é presidente, dono de casa de apostas, eu tenho minhas sinceras ofensas a você aí, que faz um desserviço muito grande aí para toda a população brasileira e também fora do Brasil, onde ocorre essa loucura que é casa de bets. Essas bets, então, movimentam aí 130 bilhões de reais e não pesos argentinos que não valem nada. E podem ter esse impacto dinâmico aí
no consumo do brasileiro, né? A gente vê aí que o brasileiro ele tem um pouco de momento de paz ali, onde ele vai ter um entretenimento, ver um futebolzinho no domingo, fazer alguma coisa, e aí ele é bombardeado aí por um monte de propagandas com ex-jogadores com um dinheirinho na mão e uma mulher muito bonita do lado. É sempre uma enganação clara ali que sempre a mesa, que é a casa ou a bet, ganha o dinheiro e tira o pouco que a pessoa tem ali com pouco acesso à informação e entrega para essas grandes companhias aí. Então, pô, é um lixo. Fraco, sem talento. Maléfico para nossa sociedade de uma forma muito grande, porque a gente vê aí que a gente está passando por um momento de ascensão na classe C e D, tanto na parte de renda como também na taxa de desemprego que está baixo nessa classe. Então, ou seja, está um momento positivo, só que isso não se traduz ali, não está visualizando ali para essa população e um aumento de poder de compra realmente. É claro, tem uma parte ali da inflação que a gente ainda não tem um poder de compra nos patamares da pré-pandemia, que a pandemia ainda tem reflexo sobre a nossa economia, mas a gente tem um ponto muito importante que é a questão da popularização das bets. E isso aí aumentou muito a parte do endividamento das famílias, principalmente na classe C, D e E, que teve ali um aumento de 2018 que era de 0,28% para quase 1,28% agora. É claro que isso aí está fazendo uma média, é claro que vai ter casos mais específicos que a pessoa vai estar muito mais endividada, que ela está fazendo ali apostas através do cartão de crédito, que hoje a gente sabe que dentro da população brasileira é uma das maiores fontes aí de endividamento e de descontrole, então isso é muito perigoso. Um outro ponto muito importante que a gente tem que salientar é que as pessoas estão reduzindo, se expande, fique bem abismado mesmo, elas estão tirando ali da tranquilidade, do lazer dela ali, das despesas para com a família, tá apertando para poder apostar mais. Então isso é como se fosse um câncer mesmo, isso é como, não é claro que a gente não pode ser tão extremista, mas é como se fosse um crack dentro da parte de apostas ali, a pessoa tá tão viciada que às vezes ela tá tirando da própria família para alimentar esse vício, só que a pessoa não entende que ela tá viciada, porque ela entende que tem o controle ali, e essas empresas felizmente ou infelizmente, estão aí se beneficiando economicamente. E a Abisme também é outro ponto aqui, que aí o Godoy vai falar, é que tem três grandes aí, corporações aí da parte da telematurgia brasileira. Globo, SBT e Band. Que vão vergonha. Entrar nesse mercado. Vergonha. Não é, Godoy? Cara, repugnante. Aí você fala assim, pô, a gente vai começar a regular isso, as pessoas vão ter um pouco mais de consciência, vai ficar tudo melhor. Aí você vai pro Campeonato Brasileiro, quem que tá o principal patrocinador, que é até o nome do campeonato, é a Betano. Copa do Brasil também. Copa do Brasil. Aí você vai ver o futebol, já tem o nome de uma casa de aposta. Agora você vai falar assim, pô, cara, vai melhorar as coisas. Os veículos de mídia vão começar a falar um pouco sobre isso. Não, pelo contrário. A Globo tá querendo criar sua própria casa de apostas através do aplicativo do Cartola. A Band vai começar a utilizar essas casas estrangeiras para abrir sua própria casa de apostas. E o SBT quer utilizar a Telecena e o Baú, que o nosso querido Silvio Santos aí já utilizava para fazer o seu dinheirinho ali, para agora pegar uma casa de apostas também, né? Cara, é um absurdo isso aí. Fraco sem talento, cara. Tanto modo bom de ganhar dinheiro, de gerar retorno para a sociedade. Você pega um produto, um serviço, entrega e aí pessoas fazendo isso, cara. O Big Brother a gente até aceita, né? Mas agora querer entrar nisso aí... De férias com ex, esses programas aí. Agora eu gostei da definição do Manuel, gostei. A gente não pode ser tão extremista, né? Mas é igual crack. Muito bom. É a mesma coisa de falar, né? Quando a pessoa fala assim... com todo respeito, geralmente vai vir uma ofensa. Nunca tem respeito. Se a pessoa começou a falar uma coisa com todo respeito, é porque ela vai te ofender, não vai ter respeito. Senão não precisaria falar isso. Então a gente não pode ser extremista, mas caso de aposta é igual crack. Igual crack. É justo. Tem como. Então você aí, cracudo, dono de casa de aposta. Agora vamos então para outra notícia que a gente tem, né, que é os leilões de rodovias, né? Agora no segundo semestre a gente tem aí a previsão de grandes leilões aí de vários pedaços de rodovias no Brasil, né, pelo governo federal, buscando aí arrecadar com essas concessões até 32 bilhões de reais. Então veio o governo buscando uma nova forma de arrecadação com essas parcerias público-privadas aí. O que vocês acham disso, né? Cara, eu acho que isso é extremamente importante, visto que o governo não consegue estar suprindo com todas as necessidades de infraestrutura brasileira. Então, você ter essa parceria aí público-privada para ter essa gestão, ela é extremamente benéfica.
Por outro lado, obviamente, acho que ninguém aqui acredita que a gente vai ter uma compensação em todos os impostos que são cobrados para a gestão dessas rodovias, né, em contrapartida com essa cobrança que já é feita através dos pedágios. Acho que ninguém aqui é bobo de acreditar nisso. Porém, é assim, cara, com relação à parte das estruturas dessas rodovias, elas tendem a melhorar. Então, o pacto que vai ser feito aí com relação a leilão dessas rodovias vai ser no estado de São Paulo, do governo federal, tentando captar esses 32 bi para que melhore as infraestruturas, principalmente dos 2 lotes que vão começar aí esse leilão, é de Sorocabana e de Nova Raposo. E no estado de Minas Gerais estão tentando fazer também um lote para chamada Rodovia da Morte na BR-381. Vocês conhecem essa rodovia? Eu nunca passei por ela, já ouvi falar? Já também. Então, assim, estão tentando também atrair investidores para essas concessões aí dessas rodovias. Qual que é o maior entrave com relação a isso? Tá? Para captar recurso aí no mercado, com esses taxas de juros altos, fica muito difícil. Então, assim, eu acho que vai ser o principal entrave com relação à parte da captação para pegar esses lotes aí das rodovias. Mas, assim, o Brasil ainda tem muito espaço, visto que, assim, dos 75 mil quilômetros que a gente tem de rodovias, hoje a gente tem mais de 10 mil quilômetros aí que não são pavimentados. E hoje, 75% das nossas mercadorias são escoadas por parte das rodovias. Então, assim, a gente tem muito espaço para melhorar na parte da malha rodoviária e eu acredito que o futuro mesmo vai ser essas parcerias público-privadas aí que tendem a melhorar na gestão das rodovias, né? Maravilha. Então, antes de começar as notícias não tão irrelevantes do dia, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior aqui, né? Então eu tenho aqui o Arthur Vigílio 9261, que ele mandou assim, ó: mais um ótimo vídeo, não parem. Arthur, não vamos parar. Boa. Jamais. Pronto. O segundo comentário que eu tenho aqui é o primeiro comentário aí que a gente tem da pessoa não binária, que é o José Mateus 4363, que disse: estava ansiosa para o programa de hoje, vocês são os melhores. Então, temos aí ele e ela. E o Wellington 1280, que disse: que raiva não ter dinheiro para comprar as criptos. PQP. Significa pouco tempo ali. E Nikkei também tá free, que é de graça. Você vê que ele consegue legal, né? falar em várias línguas aí ao mesmo tempo. E também, pra finalizar, também tem o Tom... Quem? Tom 00 UFO. Que ele disse, essa eu gostei: INSS, entre aspas, isso nunca será o suficiente. Boa. Uma boa definição do INSS aí. Eu vou sempre usar essa. INSS, isso nunca será suficiente. É isso mesmo. Boa. Quais são os comentários? Um adendo antes de eu falar meu comentário aqui é que a base aí dos comentários tá bem forte, hein? A galera tá comentando e dentro da nossa próxima base aí de seguidores estão respondendo. E estão respondendo com bastante propriedade. A gente tá bastante feliz. Tá até conversando com o Godoy hoje de manhã. A galera nos ama. A gente é amado. Obrigado aí, galera. É uma multidão empolvorosa aí falando soco matinal, soco matinal. E a galera trocando soco nos comentários. Trocando soco. Pode, a gente gosta bastante, incentiva qualquer tipo de violência verbal aí que vocês tiverem entre vocês. Somos a favor, pode continuar aí embaixo. Pode manter. O meu comentário aqui, o nome dessa pessoa vai ser difícil, que é Angeslin FWR 880. Desculpe se eu falei errado, tá? Pô, abri minha plataforma, tava 29% de queda, risos. Mas isso é normal no mundo de cripto. Mas, por favor, se vocês puderem explicar como que a baixa dos juros americanos pode influenciar na sua alta. Bom, vou responder sua pergunta, mas só um adendo. Criptoativo realmente é muito volátil, é algo aí, um ativo de especulação, então tem muita gente que gosta de falar, principalmente aí esses influenciadores que falam que o Bitcoin, que é a moeda mais perene dentro desse ecossistema de cripto, que ela é uma reserva de valor que vai substituir o ouro. Pode ser que isso aconteça em 50 anos, um pouco menos ou um pouco mais, pode ser que aconteça, mas neste momento jamais o Bitcoin vai mudar essa dinâmica do ouro, então você não pode cair nessas falácias, porque você vê que nesse momento de crise aí o Bitcoin caiu mais de 10% e o ouro, se você for ver lá a cotação, caiu pouco menos de 2%. Então, só fazendo essa comparação básica, você já vê quem que é ativo de valor e quem que não é. O outro é muito mais especulação, que é o Bitcoin. Respondendo sua pergunta, quando você tem redução de taxa de juros, geralmente você fomenta todos esses ativos de especulação, não somente criptoativos, mas também o mercado de renda variável. Só que a gente tem que ficar atento que como que vai ser essa redução de taxa de juros. Vai ser uma redução de taxa de juros para fomentar de novo a economia, que a economia vai estar fragilizada, vai estar em período de deterioração, ou vai ser aquela redução conforme o Banco Central estava programando, que seria um soft land? Se for essa a opção de soft land, beleza, você vai ter uma fomentação do mundo cripto e do mercado de renda variável como um todo.
Mas se for a segunda opção, que é a que eu mais acredito, que vai ser mais para socorrer as economias, não necessariamente, porque aí você vai ter um desestímulo para investir em algo mais arriscado e as pessoas vão procurar mais algo mais perene, como treasuries, ouro, commodities em si. Então, respondendo a sua pergunta, vai depender do momento do corte de juros ali que a gente vai ter do ciclo econômico. Beleza. Ó, o Manuel já respondeu boa parte do comentário que eu peguei aqui, só vou fazer alguns adendos, que é a do Little Mac Moon 8939, que é BTC não é reserva de valor, entre aspas. 2 pontos V, eu não sei o que significa. Palavras que envelhecem mal. Então, cara... Você que envelhece mal. Vamos lá. Então, o Manuel já falou uma grande parte, isso é verdade. O Bitcoin não tem ainda aspectos para ser considerado uma reserva de valor. Reserva de valor vai ser algo que vai proteger o seu poder de compra em momentos de crise e que e muitas vezes ele é descorrelacionado com os ativos que são de mais de risco, assim, como a gente pode ver no mercado acionário, outras coisas assim, que não vão proteger o seu poder de compra em momentos de crise. Então, assim, a gente tem o ouro, tem a prata, tem alguns outros ativos aí que são utilizados para este fim, que já foram testados pelo tempo, né, que ao longo do período aí, até durante muito tempo, o dólar também tinha sido, né, uma reserva de valor aí, que já tinha sido provado pelo tempo, agora teve um problema maior nas emissões de moeda durante a pandemia. Porém, o Bitcoin ainda não foi testado pelo tempo e ainda não possui esses aspectos de preservação de valor e de descorrelação com relação aos outros ativos. Então, a priori, o Bitcoin não é uma reserva de valor, mas tem potencial para se tornar uma. Mas não considere-o como uma reserva de valor. Ainda não. Como teve muita visualização, tem mais 2 comentários aqui. O Irã Hudson disse: aqui na Austrália o Poatan é ídolo, aqui no Brasil também, na minha casa ele é mais que um ídolo, é um prefeito. E aqui o Bruno Costa diz: é o fim do mundo? Bruno Costa, não é o fim do mundo, inclusive o fim do mundo está acabando. E vamos para as notícias não tão irrelevantes agora. E a gente tem a Avon, que é nova ao contrário. Sabiam disso? A Avon é nova ao contrário. Faz acordo com uma perfumaria, que é a Soneda, Paulista Soneda, para estrear no varejo agora, no dia 9 de agosto, né? Finalmente, pô. É uma boa estratégia, né? Vai entrando tardiamente, mas está entrando ali para concorrer com uma grande parte ali do market share já da Boticário, né? Então está tentando ali fazer essa concorrência. É uma aposta da Natura aqui no mercado da América Latina e também em outros mercados emergentes aí, através dessa estratégia com a Avon, mesmo que a Natura tenha reportado aí nesse primeiro semestre de 2024 redução de receita. Então é um movimento ali também estratégico para tentar fomentar, e tanto a parte ali do CEO e da diretoria da companhia estão muito otimista com esse segundo semestre de 2024, então essa é uma estratégia também para fomentar aí de novo as receitas da companhia. Maravilha. Perfeito. A outra notícia não tão irrelevante é no estado de Minas Gerais. Alô, galera mineira, que é o quê? O Zema voltou a reafirmar a possibilidade aí da federalização da CEMIG, né? Não privatização. É uma espécie de privatização, mas para o governo federal. Né? A Minas Gerais, que tem um débito muito alto com a União, que é o estado de Minas contra a União, né? O país, Brasil. E aí uma forma de quitar parte desse débito é vendendo uma empresa, por exemplo, a CEMIG. Exatamente, cara, assim, quando eu fui ver essa notícia, né, não é uma notícia tão nova, né, na verdade, o Zema só voltou a reafirmar que isso pode acontecer. É absurdo o valor que o estado de Minas Gerais está devendo para a União, né, em torno de 165 bilhões de reais. E o que mais me assustou, na verdade, é como essa dívida cresce, tá? Ela é reajustada anualmente a IPCA mais 4, cara. Assim, é um absurdo você ter uma dívida com a própria União que tem um reajuste dessa forma, e o Zema, para tentar frear um pouco dessa dívida aí, tenta colocar no pacote aí a CEMIG, a Copasa e a Codemig. Então, assim, são 3 empresas que entrariam nesse ativo para abater um pouco a União, e aí, toda vez que esse assunto volta à tona aí, né, a gente vê uma volatilidade muito grande nos ativos da CEMIG, da Copasa. Então, se você tem alguns ativos desse aí, tome cuidado, você pode encontrar uma volatilidade nesses próximos meses aí, com relação a isso. E ele falou que poderia trocar 20% da dívida em ativos para abatimento nos juros, tornando a dívida pagável com essa nova regra. Então essa regra, assim, essa dívida que se originou lá na década de 90 no estado de Minas Gerais, que foi para utilizar esse recurso para as áreas de saúde, de infraestrutura, e que foi crescendo, e esse montante hoje está na casa de 165 bilhões, principalmente aí com a escalada desses juros, que eu achei extremamente alto, né? Então vamos ver como que o Zema vai utilizar esses recursos aí para abatimento ou não, se vai conseguir algum outro tipo de moeda de troca.
mas a gente tem visto cada vez mais que tem sido um ativo político, então a gente está vendo ali na Câmara e alguns outros aspectos ali, sempre vindo em voga alguns estados querendo trocar ativos de empresas que são ali de estatais, algumas coisas do tipo, para trocar em troca das dívidas lá com a União, né? Então, assim, já virou um ativo político dentro da Câmara. Caramba, Godoy. IPCA mais 4. IPCA mais 4, cara. Nossa senhora. Uhum. Então, aí faz total sentido, né? Você tentar matar essa dívida porque é um muito investimento alto, cara. Muito alto. Pô, você pega um IPCA normal, até é difícil às vezes, em determinadas épocas, inclusive achar investimentos com Sim. isso. E é uma dívida entre dois entes federativos, né? A União e o Estado. Exatamente. Caramba. Essa é nova. Ó, pra finalizar o programa, o que a gente traz? A gente sempre traz uma explicação muito simples, muito básica ali. Uma coisa que todo mundo que já é aluno da UVP, que a gente tem mais de 20 mil alunos, porque a gente é muito bom mesmo, já sabe, já é algo básico. Mas quem tá começando aqui no YouTube ou no Spotify, vendo o primeiro programa, você aprende uma coisinha nova hoje, amanhã mais uma coisinha, e quando você vê, você já tá conseguindo entender mais de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro como um todo, né? Então hoje, quero fazer uma pergunta para a gente. Tem 2 consultores de investimentos aqui, temos tempo dele hoje para a gente poder fazer essa pergunta. Então hoje, beleza, a gente está falando aí dessa sigla, IPCA. Quando eu disse IPCA mais 4, o que isso significa no final das contas? De maneira bem simples, Godoy. Beleza, o IPCA ele é o índice oficial de inflação brasileiro, tá? Ele mede aí como é que é a variação dos preços em 13 capitais aqui do Brasil e que são de famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Então eles pegam uma cesta dos ativos que são mais consumidos aí por essas famílias de 1 até 40 salários mínimos nessas 13 capitais e ali começam a ver qual que é a variação dos preços nessa cesta e a partir disso se calcula o índice de inflação oficial do Brasil. Maravilha, maravilha. Então, para finalizar o programa hoje, um programa bom, familiar, de tradição, como não, a gente tem aí um recado final. E hoje, vou pegar de surpresa, a gente nem combinou quem quer fazer o recado final hoje, mas o recado final vai sair assim da mente estralada do Manuel agora. Vamos aqui. Vamos lá, já Manuel. que eu tô com esse sangue no olho querendo bater, eu quero trazer aqui agora um grande elogio para minha querida Rebeca ali, ó, que é a maior atleta olímpica do Brasil. Boa. É muito esforço dela, vou dar esforço só pra ela, tá? Eu não quero colocar aqui nenhum papagaio de pirata dela ali, que ela é uma atleta do Flamengo, tem muito amor pelo Flamengo, mas, cara, é uma vergonha pro esporte brasileiro você ver uma pessoa dessa que tem capacidade, quantas outras Rebecas não tem aí pelo Brasil afora, e que não tem incentivo, ou que não tem ali um patrocínio decente. Você vê aí pessoas gastando dinheiro com bet, instituições querendo fazer recurso através de bet e não querendo investir na população, na parte de realmente de atletas ali. Por que isso não acontece? Por que a gente não quer investir em pessoas em serem melhor? Porque se você investe na pessoa, ela ser melhor, ela vai ser um ser humano melhor em toda a fase dela. Ela vai ser na parte ali de escola, de um profissional melhor, não somente ser um atleta de renome, que a gente sabe que tem que se esforçar mais, vai da pessoa também, mas você vai ter uma sociedade muito mais preparada, então a gente precisa também ter esse olhar, não somente pelo esporte em si, mas olhar como uma sociedade completa, que a gente tem que entender que esse mundo aqui, ele não é um mundo da Faria Lima, aqui da Jamel Cecília ou de qualquer lugar, a gente tem que pensar num Brasil mais amplo, nesse sentido. Só um adendo, quando a gente pensa em esporte, principalmente não só o futebol, porque o futebol ele tem essa luz grande aí, né? Mas quando a gente pensa em esporte como um todo, não é sobre o indivíduo, não é sobre aquela pessoa, não é sobre o Medina que tá ali surfando, que ficou com bronze, não é sobre o Keno, que é o pugilista brasileiro, inclusive cliente nosso aqui da consultoria, não é sobre essa pessoa, é que essa pessoa, ela se torna um mini farol para várias outras pessoas daquele esporte. Então, quando a gente, como sociedade, como governo, consegue investir nessa pessoa, a gente consegue colocar uma luz, a gente consegue colocar um farol para várias pessoas ali seguirem, de certa forma, o exemplo dessa pessoa. Porque às vezes você tá aí na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, e você não vê essa importância, mas tem muita gente que tem uma vida muito ferrada, tem uma vida muito complexa, e aí não tem uma referência específica. E vai buscar referência aonde? Na música? Vai buscar referência aonde? O esporte é o melhor local para você buscar referência, onde tem pessoas de alta performance, pessoas que deram muito da vida para chegar naquele patamar de evolução e serve como o quê? Como exemplo, como farol, né? Então a gente vê muito isso, por exemplo, com o quanto que o Ayrton Senna, por exemplo, representava para a geração ali anterior, né?
Você fala assim, até uma entrevista do Ayrton Senna, quando ele falava alguma coisa, tu não parava pra ouvir, cara. Era específico, aí ele vinha ainda com uma palavra muito boa, ou seja, ele era um farol pra toda uma sociedade. E hoje a gente tem um pouco de falta disso, né, cara? Cara, realmente. O esporte, ele transforma vidas de fato. Então, assim, você vê a Rafaela Silva, que veio do judô, cara, ela veio da favela, conseguiu transformar a vida dela através disso. Muitas outras crianças conseguem ter um lazer ali e fugir até mesmo de ir pro crime, alguma outra coisa, porque ela consegue enxergar ali alguma coisa dentro do esporte, algo que vai transformar a vida dela. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para isso e também parar. Gente, a gente também não tem que ser hipócrita. Muitas vezes aí você vê uma notícia ali que um atleta tá recebendo a Bolsa Atleta, algum apoio ali do governo, alguma coisa do tipo, que vai ajudá-lo nesse desenvolvimento, já começa a criticar, que esse gasto é à toa, que esse cara ali tá sendo vagabundo, tá sendo sustentado pelo Estado. Não é bem assim. Então, assim, o esporte, ele tem esse poder de transformar vidas, a gente tem que atrair tanto o espaço público quanto o espaço privado para olhar mais para esses esportes que não são tão visados quanto o futebol aqui no Brasil, né? Se a gente visse, cara, o potencial dos nossos atletas, se a gente tivesse um pouquinho mais de aporte ali dentro desses atletas ali, para que eles conseguissem desempenhar mais, cara, a gente conseguiria estar voando ainda mais que a gente tá. Vamos resolver isso aqui agora, então. Seguinte, vou propor. Bora. Eu caso o dinheiro, boto o Keno, ele é cliente aqui da consultoria, né? E coloco o Keno aqui, pugilista, quartas de final da Olimpíada Brasileira, contra qualquer dono de casa de aposta que tiver aqui no Brasil, e a gente casa dinheiro, vamos fazer dinheiro com isso aqui também. Vambora. Você, dono de casa de aposta, fica de olho, viu? O Keno vai atrás de vocês.